Estudo do Catecismo da Igreja Católica, com o Padre Bruno Leonardo Braga. Desejei ver com a inteligência o que acreditei. Santo Agostinho. Tuas asas que nos elevam em contemplação. Fomos seguindo nosso estudo do Catecismo da Igreja até um ponto em que nós chegamos, no nosso último encontro, no 8º artigo da nossa profissão de fé, que faz a afirmação: creio no Espírito Santo. Nós, no último encontro, introduzimos o assunto e falamos sobre a missão conjunta do Filho e do Espírito Santo. E no programa de hoje, nós vamos falar sobre o nome, sobre as denominações e os símbolos do Espírito Santo. O nome próprio do Espírito Santo é esse mesmo, Espírito Santo. É o nome daquele que nós adoramos e glorificamos com o Pai e o Filho, que é Deus, com o Pai e o Filho. É da mesma natureza do Pai, do Filho, procede do Pai e do Filho, mas nós vamos ter a oportunidade de aprofundarmos esse assunto um pouco mais para frente. A Igreja recebeu do Senhor o Espírito Santo e professa a fé no Espírito Santo no batismo dos seus novos filhos. O termo Espírito, ele traduz o termo hebraico que diz ruá, o qual no seu sentido primeiro significa sopro, ar, vento. Então, quando nós falamos do Espírito, nós remetemos a ruá, até uma palavra feminina no hebraico, que fala sobre o vento, sobre esse ar, sobre esse sopro. É uma imagem de muita liberdade, né? Porque é próprio do ar ter essa liberdade. Isso também é uma característica do Espírito Santo, ele é livre, ele sopra onde quer. Jesus utiliza justamente a imagem sensível do vento para sugerir a Nicodemos a novidade transcendente daquele que é pessoalmente o sopro de Deus, o Espírito Divino. Mas, por outro lado, nós temos o termo Espírito e o termo Santo separados como algo que se pode atribuir também às outras pessoas divinas. O Pai também é Espírito, o Filho também é Espírito, o Pai também é Santo, o Filho também é Santo. Mas quando nós juntamos os dois termos, tanto a Escritura, quanto a liturgia, quanto a linguagem teológica, elas acabam por designar a pessoa inefável do Espírito Santo, sem mistura nenhuma com as outras duas pessoas. Então, quando dizemos Espírito Santo junto, nós estamos nos referindo à terceira pessoa da Santíssima Trindade. Ao anunciar e prometer a vinda do Espírito Santo, Jesus o denomina o Paráclito. Eu vou enviar para vós um outro Paráclito. Traduzindo literalmente a palavra Paráclito, nós temos a palavra advocatus, ou advogado, aquele que é chamado para junto. Habitualmente, a palavra Paráclito acabou sendo traduzida por Consolador, sendo que Jesus é o primeiro Consolador. O próprio Senhor Jesus chama o Espírito Santo também de o Espírito de verdade. Além do seu nome próprio, Espírito Santo, que é o mais empregado nos Atos dos Apóstolos e nas cartas que nós temos no Novo Testamento, nós encontramos em São Paulo outras denominações que se referindo ao Espírito Santo. Nós temos, por exemplo, na carta aos Gálatas, capítulo 3, versículo 14, e na carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 13, o nome, o Espírito da promessa. Temos também Romanos 8, 15 e Gálatas 4, 6, o Espírito da adoção, o Espírito de adoção. Temos em Romanos 8, versículo 11, o Espírito de Cristo. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 17, o Espírito do Senhor. Em Romanos 8, versículos 9 e 14, capítulo 15, versículo 19, nós temos
Também em 1 Coríntios 6, versículo 11, e também 7, versículo 40, o Espírito de Deus. E na primeira carta de São Pedro, capítulo 4, versículo 14, temos o termo o Espírito de Glória. São nomes diferentes para se referir à mesma terceira pessoa da Santíssima Trindade. Isso, as denominações do Espírito Santo. Quanto aos símbolos, nós temos vários. O primeiro deles, a água. O simbolismo da água, ele é significativo da ação do Espírito Santo no batismo, porque após a invocação do Espírito Santo, a água se torna o sinal sacramental eficaz do novo nascimento. Assim como a gestação do nosso primeiro nascimento aconteceu na água, da mesma forma, também a água batismal, ela significa realmente que nosso nascimento para a vida divina nos é dado no Espírito Santo. Mas, batizados em um só Espírito, também bebemos de um só Espírito, como nos diz São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 13. O Espírito é, portanto, também, pessoalmente, a água viva que jorra de Cristo crucificado como de sua fonte e que em nós jorra em vida eterna. Uma outra imagem do Espírito é a unção. O simbolismo da unção com óleo também é significativo do Espírito Santo a ponto de se tornar sinônimo dele. Na iniciação cristã, a unção é sinal sacramental da confirmação, que é chamada com acerto nas igrejas do Oriente de crismação. Mas para perceber toda a força desse simbolismo, nós temos que retomar aquela unção primeira, que é a que pertence a Cristo. Jesus, ele é chamado Cristo porque ele é um ungido, é aquele que foi ungido pelo Espírito Santo, aquele que foi ungido pelo Espírito de Deus. Houve ungidos do Senhor na antiga aliança, de modo eminente o rei Davi, mas Jesus é o ungido de Deus de uma forma única. A humanidade que o Filho de Deus assume é totalmente ungida no Espírito Santo. Jesus ele é constituído Cristo pelo Espírito Santo. A Virgem Maria concebe Cristo do Espírito Santo, que pelo anjo o anuncia como Cristo por ocasião do nascimento dele, e leva Simeão a vir ao templo para ver o Cristo do Senhor, o ungido do Senhor. É o Espírito Santo que plenifica o Cristo, é o poder dele que sai de Cristo nos seus atos de cura e de salvação. E finalmente é também o Espírito Santo que ressuscita Jesus dentre os mortos. Então, Jesus é constituído plenamente Cristo na sua humanidade vitoriosa da morte e difunde o Espírito Santo em profusão sobre os seres humanos. O Cristo, ele como ungido, é o primeiro entre tantos ungidos. Outra imagem forte do Espírito Santo é a imagem do fogo. Nós temos, enquanto a água ela significa o nascimento e a fecundidade da vida dada no Espírito Santo, o fogo ele simboliza a energia transformadora dos atos do Espírito Santo. O profeta Elias, que surgiu como um fogo cuja palavra queimava como uma tocha, nós vemos essa afirmação no livro do Eclesiástico, capítulo 48, versículo 1. Esse profeta, por sua oração, ele atraiu o fogo do céu sobre os sacrifícios do Monte Carmelo. É uma figura do fogo do Espírito Santo que transforma aquilo que ele toca. João Batista, que caminha diante do Senhor com o espírito e o poder de Elias, como nos afirma Lucas 1, versículo 17, anuncia o Cristo como aquele que batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Temos também no mesmo Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículo 16, essa afirmação. Esse Espírito do qual Jesus dirá, vim trazer fogo à terra, e quanto desejaria que já estivesse aceso. É sob a forma de línguas que se diriam de fogo que o Espírito Santo pousa sobre os discípulos na manhã de Pentecostes e os enche de si. A tradição espiritual vai manter esse simbolismo do fogo como um dos mais expressivos da ação do Espírito Santo.
como nós temos na afirmação da primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, não extingais o Espírito, é como não extinguir o fogo do Espírito Santo. Outra imagem é a nuvem e a luz. Esses dois símbolos, eles são inseparáveis das manifestações do Espírito Santo. Desde as manifestações divinas no Antigo Testamento, a nuvem, algumas vezes escura, algumas vezes luminosa, ela revela o Deus vivo e Salvador, escondendo a transcendência da sua glória. Com Moisés sobre a montanha do Sinai, na tenda da reunião, durante a caminhada no deserto, com Salomão por ocasião da dedicação do templo, nós vemos essas manifestações. Ora, essas figuras, elas são cumpridas por Cristo no Espírito Santo. É o Espírito que paira sobre a Virgem Maria e a cobre com a sua sombra para que ela conceba e dê à luz Jesus. No Monte da Transfiguração, é o Espírito Santo que sobrevém na nuvem, que toma Jesus, Moisés e Elias, Pedro, Tiago e João, debaixo da sua sombra. E da nuvem sai uma voz que diz: este é o meu filho, o eleito, ouvi-o sempre. É finalmente essa nuvem que subtrai Jesus aos olhos dos discípulos no dia da ascensão e que o revelará Filho do Homem na sua glória no dia da sua vinda. Outra imagem do Espírito é o selo. O selo é um símbolo próximo da unção. Com efeito, é Cristo que Deus marcou com o seu selo. Nós temos lá no Evangelho de São João, capítulo 6, versículo 27, essa afirmação. E é nele também que o Pai nos marca com o seu selo. Por indicar o efeito indelével da unção do Espírito Santo nos sacramentos do batismo, da confirmação e da ordem, a imagem do selo, que se diz esfrages em grego, tem sido utilizada em certas tradições teológicas para exprimir o caráter indelével impresso por estes três sacramentos que não podem ser reiterados. Então, uma vez batizado, não existe um outro batismo, não se pode batizar novamente. Uma vez crismado, a mesma coisa. Uma vez ordenado também, não se retira nem se faz uma nova ordem. Você pode progredir nos graus do sacramento da ordem, mas não é um novo sacramento. Então, esses três sacramentos, eles imprimem um caráter, não tem como ser tirado, nem como ser refeito. Outra imagem do Espírito Santo é a mão. É impondo as mãos que Jesus cura os doentes e abençoa as crianças. Em nome dele, os apóstolos vão fazer o mesmo. Melhor ainda, é pela imposição das mãos dos apóstolos que o Espírito Santo é dado. A carta aos Hebreus, ela inclui a imposição das mãos entre os artigos fundamentais do seu ensinamento. E a Igreja conservou este sinal da efusão onipotente do Espírito Santo nas suas epiclésias sacramentais, ou seja, nos momentos em que se suplica a ação do Espírito Santo. Basta ver que na oração eucarística da Igreja, ao se suplicar o Espírito Santo para que o pão e o vinho sejam transformados no corpo e sangue do Senhor, o sacerdote impõe as mãos sobre as oferendas do pão e do vinho, e assim também nos demais sacramentos. Outra imagem do Espírito é o dedo. É pelo dedo de Deus que Jesus expulsa os demônios. Se a lei de Deus foi escrita em tábuas de pedra pelo dedo de Deus, a letra de Cristo entregue aos cuidados dos apóstolos é escrita com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, nos corações. No hino de súplica do Espírito Santo, conhecido na igreja como Veni Creator, a invocação do Espírito Santo acontece também usando a imagem do dedo, o dedo da direita paterna. E uma outra imagem muito comum, talvez a mais comum entre nós, é a imagem da pomba. No fim do dilúvio, cujo simbolismo está ligado ao batismo, a pomba solta por Noé volta com um ramo novo de oliveira no bico, sinal de que a terra é de novo habitável. Quando o Cristo volta a subir da água do seu batismo, o Espírito Santo, em forma de uma pomba, desce sobre ele e sobre ele permanece. O Espírito desce e repousa no coração purificado dos batizados. Em certas igrejas, a reserva eucarística
ela é conservada em um recipiente metálico em forma de pomba, o columbarium, que fica suspenso sobre o altar. O símbolo da pomba, para sugerir o Espírito Santo, ele é tradicional na iconografia cristã. Bom, então hoje nós vimos o nome, as denominações e os símbolos do Espírito Santo. E no próximo encontro nosso, nós vamos refletir sobre o Espírito e a Palavra de Deus no tempo das promessas.